Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina. Margarida Maria, eu sou razão, sou o Chico do Acre, Maranhão, Vitalino do velho Pernambuco, sou da Silva, porém não virei suco, sou o Borges na arte do poema, velho Chico que inunda a região. Sou cascudo das terras potiguares, sou Gonzaga de tudo. Olá, sou Sandra Lima, idealizadora e diretora do Cultura Porreta. Sou filha e neta de mulheres nordestinas. As minhas raízes estão no Ceará e no Piauí. Não sou conhecedora profunda da cultura nordestina. O meu trabalho é apresentar os mestres, os artistas da cultura e, com isso, fomentar e divulgar a cultura porreta. A nossa conversa porreta de hoje é com o mestre Edmilson Santini, escritor, poeta, cordelista, pesquisador e ator. Oh, boi, reboi, boi que dá, de chifre boi girador, rabo gira boi bumbá, bumba boi versejador. Mesmo sem ir ao colégio, seu mugir é um privilégio, nasceu pra ser boi leitor. Eis que o narrador bonequeiro chega para se apresentar, vê povo, pensa ligeiro. Senhores, vamos jogar a conversa dentro do verso, rimar o rico universo de uma história para contar. E aí entra... e aí Mestre entra o teatro. Diga. Mestre Edmilson, segundo pesquisas que a Leiga que fez, o Teatro Popular do Nordeste começou a ser percebido a partir de 1950. Fala um pouquinho para a gente se isso como é que está certinho essas pesquisas. Me conta um pouquinho sobre. Então, essa ligação do teatro, que é o Teatro Popular Nordestino, essa coisa do Teatro Popular Nordestino, ela tem muitas nuances, tem muitas vertentes, né? Porque você falar em teatro popular nordestino, você tem que trazer a figura de Ariano Suassuna, com Emílio Borba Filho, nos anos 50, assim, né? Tá? E Recife, que criaram a questão do teatro popular. E nesse apanhado de trazer vamos chamar a cultura brasileira nordestina para o palco, né? Que você teve aí o cordel, aí o casamento desse teatro com a vamos chamar, poesia de cordel foi natural, né? É orgânico, né? Você tem, indo assim para uma vertente já direta, ligando o cordel a esse teatro popular, que não tem como você discernir um do outro, né? Vamos logo direto a um dos clássicos do cordel brasileiro que se popularizou no teatro, né? Que é por exemplo, o Pavão Misterioso, que foi o mais... Estou falando do cordel, que era uma história em cordel que virou teatro, né? Sabe? Que é o Pavão Misterioso, é o mais famoso, que é um dos clássicos do cordelismo brasileiro, sabe? Então, ele virou teatro mesmo, que é essa coisa. Então, como figurando como dentro da cultura, vamos chamar assim, da cultura nordestina. Eu gosto de chamar cultura brasileira nordestina, que para mim o Brasil é o Nordeste e acabou, sabe? Então, tem essas nuances, e você tem essa vertente, e tem também outro, é bom citar outro grande clássico, que aí você está falando de teatro popular, com o cordel, que eu gosto de falar, de divulgar bem essa coisa, que é o teatro popular em verso, vamos chamar assim, que foi A Chegada de Lampião no Inferno, é outro clássico do cordel, né, que virou
teatro, né? E fez muito sucesso no teatro chamado teatro italiano, teatro de palco, né? Esses são os dois mais, e tem outros, como, por exemplo, outro exemplo, aí que você está falando também de teatro popular nordestino, vamos chamar assim, a versão em cordel de outra, né? Assim, bem Romeu e Julieta, a versão em cordel de Romeu e Julieta, feito por um dos maiores cordelistas que o Brasil teve, que é o Martins de Ataíde, que o Ariano Suassuna foi versão para o cordel do Martins de Ataíde, que o Ariano Suassuna transformou em teatro, que fez muito sucesso também. Então, a isso dos anos 50 é que essa coisa do teatro popular nordestino teve muitas nuances, como as danças populares, onde você teve sempre. Agora, você não pode também falar de teatro popular sem você estar levando esse teatro para a chamada arte pública, arte de rua, por exemplo, pelo Nordeste inteiro, como as danças populares que se misturam com a encenação e vice-versa. E você tem sempre o cordel como veículo vamos dizer assim, fio narrativo, né, para essas manifestações, né? Então, essas datas, Sandra, assim, dos anos 50 e tal, exatamente onde teve o chamado boom desse teatro popular com Ariano Suassuna, aí que naturalmente não posso deixar de falar da Alto da Compadecida, né, que foi o grande, né? E aí você tem o Auto Compadecido, que é um grande exemplo de teatro popular, que foi a peça das peças mais encenadas na história do teatro brasileiro, e é uma peça baseada em 3 histórias em cordel. Né? O Ariano Suassuna pegou 3 histórias em cordel, uma do Leandro Gomes de Barro, né? Que é o cavalo que descome dinheiro, que no caso da Compadecida vira um gato, né? E a outra e o final o castigo da soberba, da cobiça, enfim. E no meio, não estou lembrado agora qual mas são 3 histórias de cordel. O cavalo que descome dinheiro, o cavalo que defecava dinheiro, coisa assim, e outra, o castigo da cobiça, acho que é isso, o final, onde tem o julgamento entre os personagens que vão que é exatamente uma peleja entre Deus e o cão, né? Que eu até fiz um cordel em cima do Alto da Compadecida, que o Ariano Suassuna conheceu, que se chama A Peleja entre Deus e o Cão no Picadeiro, né? Sabe? Então, Edmilson, e por falar em tudo isso, nós sabemos que as principais manifestações da população nordestina são o Bumba Meu Boi, a Chegança, o Pastoril e o Mamulengo. Eu conheço um pouquinho, tal, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente da diferença dessas manifestações, o que você tem a dizer sobre essas manifestações? Olha, eu fui criado dentro nesse universo, né, Sandra? Assim, nesse universo digo mais, o universo do reizado, do maracatu, do Bumba Meu Boi, né, que é chamado também o boi bumbá, né, sabe? Do mamulengo, né, chamado teatro de boneco, que era o mamulengueiro mesmo, o mamulengueiro e essas manifestações elas sempre estiveram presentes no teatro, exatamente, essas manifestações, o foguete do Bumba Meu Boi, o mamulengo, né, e o
outros personagens também tirados vamos chamar da cultura popular, do imaginário popular nordestino brasileiro, também que se fazem presentes nessas manifestações, e o Bumba Meu Boi sendo delas o que mais, em sua história, que mais teve personagens fantásticos, né? Tirados do folclore e etc. Então, vamos dizer assim que no teatro em cordel que eu desenvolvo, né, dentro do meu que eu faço monólogo com os personagens e tal, você vê aqui um início, alguma coisa, essas manifestações sempre estiveram presentes de forma sintética, sabe, né? Sabe? Por exemplo, o boneco, como aqui apresentei o boi. Esse boi aqui faz parte de uma história chamada Boi Leitor, que é por exemplo, que é uma homenagem ao Bumba Meu Boi, né? Que no caso Boi Leitor, o boi que lê histórias para o povo no Circo Escola Bumbá. Então esse é uma forma de homenagear digamos assim, essas manifestações. Todas essas manifestações com dança, com canto, né? Com rito, trazendo essa, vamos chamar uma palavra assim, amálgama, né? Essa mistura toda, esse caldeirão todo esse caldeirão todo para a cena, sabe? E aí e junto disso você tem como fio condutor como eu faço, né? Levo o cordel, que tem o poder de síntese de abraçar todas essas manifestações em que você pode, dentro desse grande teatro, né, todas essas manifestações, o cordel está presente porque você canta o cordel em qualquer desses ritmos, em todos esses ritmos que você escolher, seja da cantiga de boi, da cantiga de mamulengo, você canta o cordel. Por exemplo, eu faço a história do Boi Leitor, é toda em cordel, em que ele tem os personagens que vão trocando, que vão encenando a história e cantando, né? Que tem momentos que o boi canta no final, que o boi volta para a leitura, voltou para o circo no final de tudo, que acontece um monte de problema. No final, a leitura volta para o circo, aí o povo canta. Hey! E com voz firme e bem clara, tira de letra a história. Toda a plateia declara, é sapo boi, é o mesmo boi no final, é sapo boi de memória, um boi de ciência, é sapo boi de memória, leitor de ciência viva, voz do boi leitor está vivo na escola Bumbá, para cantar, fazer leitura viva, sonora cultura da rima que reinará. Aí vai, nesse caso, sou eu fazendo um aproveitamento puxando os ritmos e trazendo para o cordel, e que eu brinco, aí você tem, né, as vertentes todas, quase todas aí, mamulengo, Bumba Meu Boi, e tudo isso tem uma palavra mágica, que é o teatro e aí você faz esse teatro em cordel brincante, né? Vamos chamar assim. Edmilson, agora uma coisa, um depoimento pessoal. Quando eu vi o Boi Bumbá pela primeira vez, eu tinha 4 anos de idade, no Piauí, e eu me lembro que foi muito mágico para mim. Eu realmente eu fiquei muito encantada, e a partir daquele momento eu nunca mais esqueci aquele boi. E aí eu segui aí a vida, né? E sempre apaixonada pela cultura e apaixonada pelo folclore, pelo boi. E hoje, né, estou aqui, né? Edmilson, na década de 70, Ariano Suassuna fundou o movimento Armorial. Fala um pouquinho desse movimento para a gente. Olha, o ano passado, foi em 2020, foram 50 anos vou começar do final, que é o começo, né?
Em 2020 foram os 50 anos do movimento armorial criado por Suassuna, né? É, no, foi ali que surgiu o Antônio Nóbrega, naturalmente. E aí, em 2020, em plena pandemia, né? Eu participei junto à UF, né? Dessas comemorações dos 50 anos, foi online, naturalmente, em que eu fiz um cordel eu fiz um cordel homenageando um dos poetas mais importantes dessa geração de poetas que do vamos dizer assim, da Seara, aí sim, da Seara nordestina, que você vai entre Arco Verde, estou falando já do Ceará, aí estou falando do sertão nordestino mesmo. Quer dizer, Arco Verde é o portal do sertão, né? Quando você vai para o Ceará, você passa por Arco Verde, São José do Egito, que é um poeta chamado Rogaciano Leite, sabe? E você que tiver curiosidade, pesquise esse poeta, que é um dos grandes. E aí ele foi homenageado em 2020, nos 50 anos, nos anais da internet aí da UF, né? Que vai ser lançado o livro agora, acho que daqui a pouco, mês que vem, eu acho, o livro sobre esse momento aí, né? Então, esse movimento, bom, mas aí esse movimento era exatamente uma, uma ideia de juntar, trazer o som, sintetizando, o som da viola, né, para o chamado canto erudito, sabe? Juntar essas, vamos chamar assim, eu gosto de chamar vertentes, né, que é o som da viola que tem uma erudição de alma, uma coisa, né, sabe? Cantando galope na beira do mar, cantando. E lá como quem vem feito né, figura um câncer andante que a trote arreia o campante, que arreia, o chapéu de curado, cantando galope na beira do mar. E você tem esse som da viola e o juntou com o canto erudito, em que essas manifestações todas foram para os corredores das universidades e todos, né? E aí o armorial é exatamente um brasão, né, que você tem das famílias e tal. Então ele trouxe para, quer dizer, armorial de harmonizar vamos chamar assim, essas artes ou essas linguagens, essa mais popular e essa mais erudita, sendo que aí fundiu a fusão dessas duas para foi o que fez do movimento armorial esse que ficou como referência, né, da passagem do Ariano Suassuna nessa época aí, né? Um pouco por aí, Edmilson, né? Diga. sobre o teatro nordestino popular brasileiro hoje, o que você tem a me dizer? Olha, Sandra, o que eu é o seguinte, porque o meu caminhar é fazendo, exatamente, levando o cordel assim em qualquer espaço que eu tenha uma estrofe que diz assim: eu faço um teatro de precisão, vai onde é preciso ir. Meu povo, preste atenção que a história vai prosseguir, seja em qualquer lugar. Isso foi um mote que eu criei, que eu falei uma vez e ficou, como digo, que precisão no Nordeste tem um sentido de precisão. Eu estou com precisão de falar com você, eu preciso falar com você. Então, tem esse sentido. E hoje, eu vi algumas coisas recentemente, por exemplo, uma peça do Braulio Tavares, que era inclusive sobre o Ariano Suassuna, que é um grande exemplo desse teatro com essa vestimenta popular, né? Que foi não sei o que, não é Império do Sol, não estou lembrando o título agora, mas era
ao sol do sertão, não é. É inspirado exatamente no Ariano Suassuna com o Romance da Pedra do Reino, a grande obra do Ariano Suassuna, em que ele faz toda essa obra baseada, né, na literatura de cordel, né, que tem até cada capítulo diz assim, cordel 1, cordel 2, cordel 3, e que é do Braulio Tavares, que ganhou muitos prêmios, né? E em função desse poder de reinvenção também, principalmente em Pernambuco, a gente está falando desse teatro, falando de Pernambuco, o eixo Pernambuco-Paraíba, de reinvenção, de recriação, de inovar, né, sempre, né? Você tem um teatro popular hoje muito vivo pelo Nordeste, tanto que a gente tem hoje aí existe hoje um movimento no Brasil chamado Rede Brasileira de Teatro de Rua, né? Que até a pandemia essa rede brasileira de teatro de rua, participei de alguns, até no Acre, ela fazia encontros anuais, não, eram semestrais, né? E que ali você tem um caleidoscópio, né, de diferentes grupos do Brasil, né? Em que, por exemplo, de Pernambuco, Paraíba, você tem, né, Paraíba, Roraima, pessoal em Roraima que realiza um trabalho muito teatro de rua, né? Já está dizendo, se é teatro de rua, é teatro para o povo. Então, é teatro para todo o público ver, né? É arte pública, essa arte pública é exatamente esse teatro popular. Então, hoje, né, passada essa coisa da pandemia, que a gente não pôde realizar os encontros, a gente está voltando muito vivo, mas os movimentos continuaram, os movimentos não pararam. Do Acre até a Bahia, onde antes da pandemia eu participei do encontro da rede na Bahia, né, em Salvador, você tem essa manifestação de teatro na rua muito presente, né? O cenário, a geografia, entre a geografia física e a geografia mítica de uma cidade como Salvador, por exemplo. Eu participei no Rio Branco, no Acre também. Então, essa está pulsando muito forte. E o Brasil tem muito grupo de teatro de rua muito bons. No sul do Brasil você tem, então, todos participam dessa chamada rede de teatro de rua. E por falar nesse teatro de rua, você vindo para o Rio de Janeiro, você naturalmente você não pode falar em teatro popular e teatro de rua, você não pode deixar de citar o Amir Haddad, por exemplo, que ele escreveu um artigo chamado Arte Pública, uma peste anunciada, inspirado, não era uma peste, arte pública, a peste quer dizer, recuando um pouco no tempo, na época da ditadura, quanto mais se queria proibir manifestações, mais o teatro de rua foi crescendo, e hoje ele existe no Brasil todo, né? Aí eu até escrevi um cordel que eu estava até procurando aqui, chamado Arte Pública, uma peste anunciada, né? Em que você acaba, no final das contas, trazendo esse teatro de rua, trazendo, vamos dizer assim, do Acre ao Rio de Janeiro, você acaba naturalmente homenageando o João do Rio, que é o autor da Alma Encantadora da Rua, que ele fala da alma encantadora. Aí, no final, a gente canta assim, poxa, pena que eu não tenho aqui, não está aqui. Mas, no final, diz, arte pública, alma encantada das ruas, está aí ancestralidade, quem entre uma rima ou duas, dá conta da humanidade, está contando da humanidade, teatro de rua é o mundo, arte pública é liberdade, está contando da humanidade, teatro de rua é o mundo, arte pública é liberdade. Aí isso virou que é cantado, inclusive, agora. Outro aí,
Naturalmente, eu não vou deixar de falar do que nem está aqui também, mas, por exemplo, com a Cida Mistério, que é outro exemplo de teatro popular, teatro de rua, que a gente volta, aí agora sim, vamos falar nós, fazer a propaganda já também. Em abril, nos dias, a gente volta com a chegança do Almirante Negro na Pequena África e na Praça Mauá, exatamente nos dias 29 e 30 de abril, 1º de maio, que é um espetáculo monumental no sentido grande, e é grande porque tem 1h20 de apresentação, mas você não viu nem o tempo passar, porque é todo cantado em que eu escrevi um cordel chamado A Chegança do Almirante Negro na Pequena África, e aí a Lígia, que é a diretora do espetáculo, pegou esse cordel, a gente tem 70% do cordel vai narrando e o espetáculo acontecendo na geografia da praça, né? Então, todo mundo vê, aí esse é um exemplo de teatro popular que vive no Brasil hoje, no Rio de Janeiro. Então, Edmilson, tudo bem. A gente está finalizando a nossa conversa porreta. Fala para a gente rápido. Quem é o Edmilson e deixa a sua mensagem para a gente. Senhores, sou Edmilson Santini, sou escritor, e por falar em cordel, sou cordelista e ator. Na rima que se completa, se o cordel é a meta, sou poeta cantador. Se a poesia é a meta, sou poeta cantador. Essa foi entre improvisado e decorado, porque você faz variações, né? Então, essa junção de cantar, contar e manipular, no caso, eu manipulo. Eu não sou bonequeiro, né? Eu sou, na verdade, um ator em cena que você vê que aqui eu não faço, não é, no caso do Boizinho, que está aqui comigo, né? Ele, olha o tamanho, olha, no caso do Boi, que ele não vê que eu não me escondo atrás de nada, ele contracena comigo, contracena com outros personagens, né? Então, a gente é essa síntese do cordel em cena, né? Abordando todos os temas e tendo, naturalmente, tem um eixo temático que é recriação de lendas, biografias, como para eu falar quem sou, no caso, aí você vai passando assim um bocado de histórias, por exemplo, biografias aqui, Aldir Blanc, as Beatas de Antônio Conselheiro, Lampião foi para o sul, Lampião não foi para o inferno, foi para o céu, mas nunca foi para o sul, mas no meu cordel ele foi, por exemplo, os filhos de Antônio Conselheiro, né, do Boi, que atravessa o Brasil depois, aqui a Flor do Mussambê, a flor que cura. Você já imaginou encontro de Machado de Assis com Guimarães Rosa, por exemplo? Machado de Assis pontua, digo, acrescenta um ponto em mais uma obra sua, seja romance ou conto, o que conta é que Machado, sua obra continua. Depois ele encontra Guimarães Rosa, que aí só você vendo a obra para descobrir. Alguns clássicos, né, de Hamlet ao Voo de Ícaro, que é o nosso pavão misterioso, está aqui sobre o meio ambiente, que está tão presente hoje, né, a questão do mercúrio, né? Não adianta chorar. Então, são mais de 100, né, Sandra? Então, aqui, olha, música popular, Caymmi, personagem da história, Dom Quixote, um clássico da literatura, que a gente hoje está muito... quer dizer, um dos clássicos da literatura mundial, né, em que eu me inspirando em Dom Quixote, eu fiz o Encanto de Dom Quixote, Encanto de Dulcinea, Nos Sonhos de Dom Quixote, foi uma maneira encontrada que eu fiz para a escola São Vicente de Paula de
levar o incentivo à leitura para os alunos, né? Sabe? Aí, o Coronel Lobisomem, outro clássico da literatura. Então, tem essa aqui no fim, no Natal. Você nunca pode passar o Natal sem a peleja de Papai Noel com Papai Cordel, por exemplo. Esse aqui é um precursor, esse homem aqui, Zé Limeira, viajando com Apolônio Zé Limeira, é uma homenagem a um dos grandes, chamado poeta do absurdo, que dizem até que ele não teria existido, mas ele é tão apaixonante que eu acabei fazendo uma homenagem ao Zé Limeira, porque ele era absurdamente imbatível na sua. O Zé Limeira é uma personagem teatral, né? Que ele era imbatível e ele era um sujeito que misturava os dados da história e criava uns termos, por exemplo, filogonia, filolumia, sabe, para contar e cantar suas histórias. E eu faço uma homenagem a ele, exatamente, até arrisco a dizer aqui uma estrofe dele para fechar, diz assim, no final ele vai contando e vai cantando, bate a porta, rebate a porta, olha a porteira, bate a porta, olha a porteira, pro poeta de nascença, pé da Serra do Teixeira. No dia do pão da crença, quando o Zé diz que nasceu, o Orlando Tejo escreveu seu nome no pau da prensa, seu nome do pau da prensa. Ou de casa ou de dentro, o filho da minha nora, traga um ramo de coentro bento por Nossa Senhora. Lá na tenda de Judite, tende a mim, Deus Afrodite, com quem me avistei agora. Tende a mim, Deus Afrodite, com quem me avistei agora. Isso é o final, vai ficar curioso para ver o começo. Na verdade, é uma viagem que ele faz pela história. E aí, no final, o que ele faz? Pô, gente, faltou verso no juízo para falar do Marejeu. Mas verso para o povo hebreu, choveu de fato no liso de Canaã, vi Narciso, lendo o seu eu tão de fama, bebe água para Deus Brahma no tronco de uma aroeira. Cajado pra Zé Limeira, nó de pau, ponta de rama, cajado pra Zé Limeira, nó de pau, ponta de rama, por exemplo, aí é isso. Então, esse personagem é uma viagem. E outro personagem também que eu ando esquecendo dele, que eu botei no cordel também, que é o Tiresias, que é um personagem da mitologia grega que a gente trouxe para o Brasil. Eu fiz esse trabalho para o amigo meu, Gedivan, que ele uma peça para ele, que a gente fez várias leituras. O que acontece com esse personagem é que ele não tinha mais tempo, aí Zeus chegou e queria que ele voltasse no tempo. Isso é uma história, né? Voltasse no tempo para salvar o destino de Édipo, uma confusão toda, que no final ele começa dizendo assim, olha, gente, acreditem, eu nasci há 10 mil anos atrás, acreditem, eu previ o romance de guerra e paz. Eu vi Deus na Galileia fazer Jesus padecer na cruz para toda a plateia do mundo inteiro saber que não era má ideia salvar o mundo ao morrer. Acredita, eu vi Maria bonita, vi Lampião fazendo cor à cantoria da cultura no sertão. Segaderal eu ouvi, pelejar com Zé Limeira e assombrando o mundo eu vi Inácio da Catingueira. Negro, escravo em comum, como os três, mais nenhum cantador canta tão bem. No refrão dizendo amém, vi Zé Pretinho do Tucum. Aí se traz esses personagens da cantoria, como, por exemplo, Inácio da Catingueira, que era um escravo que recebia licença do seu senhor, porque era o maior pandeiro, que hoje na cidade de Catingueira, no interior da Paraíba, tem uma estátua dele com um pandeirão na mão assim, sabe? Que era um escravo imbatível, que ia pelejar na época da escravidão, ele ia pelejar com um branco, que era o chamado Romano da Mãe d'Água, do Teixeira, na Paraíba, pé da Serra do Teixeira, que é um lugar mítico, onde teria surgido a cantoria e tal, inclusive a terminologia cantoria teria surgido ali e tal, mas o Inácio da Catingueira é um personagem que pelejava com o branco, recebia licença do seu senhor para cantar, porque ele era muito bom. E ele ganhava a cantoria dos brancos, enfim, aquela coisa.
Mas são personagens que aí eu vou homenageando esses personagens aqui através do Tiresias, né? Que é uma maneira também de você tentar sintetizar, que é tanta história, Sônia, o Brasil, nesse universo Brasil, mundo, etc., da poesia, que se você tentar, você não dá conta. Então, você vai fazendo uma síntese um pouco por aí. É muita conversa. É muita conversa porreta. É conversa para várias edições. Então, olha só. Edmilson Santini, você falou que vai estar no dia 28, 29. Dá seu recado para a gente se despedir com a Cia de Mistérios, na Praça Mauá? Na Praça Mauá, então, a Chegança do Almirante Negro, que é inspirado, que é que conta a história da revolta da Chibata em cordel, né? Na verdade, eu escrevi esse cordel a pedido da Lígia, né, para montar, e agora já foi montado, ganhou prêmio na época, ganhou prêmio Petrobras, sabe? E agora ele ganhou o Foca, né? Que é um espetáculo caro também, ele só acontece se tiver dinheiro, a verdade é essa. São 10 marinheiros de perna de pau, tambor e tal. E aí ele volta para a praça agora, pelo Foca, e vai voltar também a convite do festival Black to Black, né? Que vai acontecer em maio. Agora, dia 29 e 30, está fechado essa data, à tarde, dia 29, 30 e 1º de maio, que é o feriado, na Praça 15 e na Praça Mauá, lá na frente do Museu do Amanhã. Isso aí. Aí, para despedir, Sandra, só fazer... Aí eu lembro, aí eu tenho o texto, um trechinho da própria Chegança, que o narrador vem lá cantando o Cisne Branco, que era a música que era apaixonada, e diz assim, e cantando em vossa presença, vossa licença pedindo vossa licença, vossa ouvimos, licença não se dispensa, com licença nossa dança, no passo, com passo alcance, em maré mansa chegada, assim é nossa chegança, é maré mansa chegada, assim é nossa chegança. Chegança é para se contar uma história a critério da cena a se renovar. Brasil do tempo do Império acabou de se acabar. Brasil de hoje é república. Nossa, sim, praça pública traz novidade e mistério. O mistério vocês vão ver qual é o mistério. Vamos desvendar. 29 e 30. Vamos desvendar o mistério. Então, encerramos uma conversa porreta com o grande mestre Edmilson Santini. E semana que vem tem mais. Um beijo, mestre. Então, obrigado a vocês aí. E quem quiser falar comigo para levar um livro... Sondra, eu nem falei do livro, olha, A Onça Encantada. A Mão da Onça Encantada foi lançada agora. Pode fazer contato pelo Instagram Edmilson Santini, tudo junto, pelo Facebook, pelo Zap também, 998-918-753. E a cultura porreta segue ativa por aí, né, fazendo tudo. E eu quero que você prometa que um dia volta aqui para contar cordel. Esse é o nosso papel e seguimos por aí. Tá bom? Tchau, mestre. Obrigado. Velho. Valeu. Obrigado. Sou a luz na estrada e na campina, sou a força da mulher nordestina, carregada de jeito e de valor. Sou a gente que sonha e vive o amor, sou guardado no seio da memória, ameríndio cumprindo sua sina.